Quando você produz um animal, você mata um boi, falando de uma maneira um pouco pragmática, né? Você mata um boi, metade mais ou menos do peso dele é músculo, a outra metade é osso, é víscera. Então, olha a eficiência, né? Que é muito baixa em termos ambientais, tá? Então, ineficiência, né? Ineficiência. Agora, é importante a gente lembrar que, primeiro, a gente não precisa comer carne animal, então a gente não precisaria nem da carne celular, porque nós somos perfeitamente saudáveis, se não mais saudáveis, numa alimentação à base de plantas, tá? Essas novas tecnologias não são, como na maioria das vezes as pessoas pensam, isso é bom para quem é vegano, para quem não quer comer carne e tal. A carne celular é justamente uma tentativa de resolver o problema de que muitas pessoas querem comer carne, mesmo sabendo que não tem planeta para isso, que a produção de carne convencional é excludente, porque nunca a gente vai alimentar nem os 8 bilhões de hoje, quanto mais os 10 bilhões do futuro, com carne à vontade, porque precisaria de mais planetas, o planeta não dá, né? Então, apesar de tudo isso, e aí eu estou muito interessada em fazer perguntas para você, Hertz, porque isso tem a ver com como é que a gente dissocia as coisas quando a gente pensa no consumo. Como que as pessoas sabem de tudo isso e elas falam, mas é tão gostoso, né? Vai ficando para depois, né? Era uma das perguntas que eu te trazer, que tem um termo que estão chamando de paradoxo da carne. Sim. Que é o de você saber e se sentir culpado, saber e não querer consumir, mas consumir mesmo assim. E daí não querer saber dos meios, da forma como é produzida, para não se sentir culpado, sabe? Eu queria trazer uma coisa nisso de que a gente voltar um pouquinho, que a gente estava falando da publicidade, da cultura de consumo de carne, que eu acho que é um dos grandes empecilhos para tudo isso. E trazer umas curiosidades bobas, assim, mas, tipo... Porque a gente sabe que a indústria da carne no Brasil... Não só no Brasil, mas no Brasil ela é muito forte. E não só a indústria, como a propaganda. A propaganda de carne, ela sempre foi extremamente massiva. Você vê propaganda da Friboi, da JBS, desde que você nasce, você está vendo ali na televisão. E teve até uma notícia que saiu esses tempos de quando o Roberto Carlos virou garoto propaganda acho que foi da Friboi acho que foi da Friboi. E ele é um vegano assumido há muitos e muitos anos, né? Aí saíram notícias de que ele foi fazer as propagandas e ele não encostou, não chegou perto, não... Mas ainda assim, ele estava ali fazendo a propaganda. Ele é vegano há muitos e muitos anos, ainda assim estava... Então, acho que essa pergunta é um pouco pro Hertz, mas também para vocês, de como que vocês imaginam a gente ultrapassando esse ponto cultural que e não só o ponto cultural, mas também o agronegócio, que eu imagino que é um grande empecilho para desenvolvimento desse tipo de pesquisa em vários lugares, porque não é de interesse comercial, sabe? Ou não? É uma pergunta minha. Eu tô só... Quantas horas dura o podcast? Isso que eu pergunto. Vai ter episódios? Dá pra ser série? Acho que essa questão... Nossa, eu quero falar tanta coisa, Jana. Quanta coisa. Se dividam, quem começa? Vamos começar pelo final. Tudo bem. É de muito interesse do agronegócio. Total. As novas carnes, né? Tanto que você vê, por exemplo, a JBS acabou de divulgar um investimento de 62 milhões de dólares no então, centro de pesquisa. O agro com a carne celular, ele não... ele vai se reinventar. Não, ele vai acrescentar. Para eles é mais um nicho, entende? Por quê? Porque vai crescer. Não tenha dúvida que a gente está passando... A gente tem o privilégio de passar por uma revolução. Totalmente. A gente, inclusive, publicou um artigo assim num periódico internacional que é o Reduto da Carne, que se chama Meat Science. Nós publicamos um artigo lá que se chama A Grande Revolução da Carne. Daqui 10 anos, a gente não tem ideia de como as coisas vão estar. Elas estão andando mais rápido do que o previsto. Por quê? Porque alcançou o interesse do agronegócio mundial e aí vem dinheiro, né? Porque isso vai dar lucro. Gente, é mais uma forma de produzir alimentos. É simples assim do ponto de vista de quem não está preocupado com tantas coisas que nós aqui estamos preocupados, tá? Então, sim, é agronegócio e isso é uma excelente notícia, né? A parte do paradoxo da carne e de outras questões que eu queria muito trazer, é porque, assim, pensa aqui. Para responder a pergunta mais simples, né? Estamos caminhando para um veganismo, para um vegetarianismo, está aumentando em todos os países, inclusive no Brasil. Só que, assim, a angústia é muito devagar. Exato. É muito difícil a mudança cultural. É muito difícil. Então,
aonde que entra essa proposta de carne celular? Ela entra para esse enquanto isso, porque a gente mata cerca de 80 bilhões de animais. Só pensando em animais terrestres. Só pensando vaca, porco